Boa noite, amigos. Em nosso encontro de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o comportamento mais observado nos tempos atuais, que é o comportamento humano. Como esse comportamento é compreendido e como ele atua dentro das organizações. O comportamento humano nas organizações tem mudado bastante ao longo dos anos e ele vem exigindo dos líderes o desenvolvimento de novas habilidades, bem como a melhoria do processo de comunicação, seja ela horizontal ou vertical. É importante que a liderança seja, acima de tudo, uma posição, não apenas uma função, um cargo. E para isso, os líderes precisam entender bem o comportamento humano e atuar sobre eles de forma proativa. Os estudos nessa área afirmam que o comportamento humano pode ser resultado de vários itens, desde a formação genética até a sua própria inserção social. A grande verdade é que não existe um único fator que determine o comportamento humano, mas sim o equilíbrio entre tais fatores. O comportamento humano é sempre reflexo da maneira pela qual o indivíduo vê a realidade que o cerca, independente do comportamento estar certo ou estar errado. Essa percepção é a grande responsável pela formação da cultura de um grupo ou organização, pois, à medida que a mesma é repetida por diversas vezes, acaba criando uma previsibilidade que remete à formação de uma própria cultura. A percepção, no entanto, nunca é exata e pura. Ela é sempre o resultado de experiências que são afetadas por diversos fatores, como, por exemplo, a mudança de humor e até mesmo o ambiente em que ele está inserido. É importante ainda ressaltar que a percepção sempre será condicionada à experiência e às expectativas. Podemos dizer que são considerados em três grandes grupos e são responsáveis também por determinar a própria percepção de um indivíduo. Os valores, que é um conjunto de todas as crenças do indivíduo no que se refere à relação com outras pessoas e com o ambiente. E os valores, na verdade, é o grande responsável pelo interlaço do indivíduo com a sociedade. Um outro grupo a se denominar são os modelos mentais, ou seja, as histórias ou as imagens que existem na mente do indivíduo, no seu mais íntimo, e que o mesmo carrega consigo em toda a sua vida, em toda a sua existência. É como se fosse um retrato que ele enxerga da sua própria, da sua própria realidade, da realidade alheia e também o seu conceito de mundo atual. E o terceiro e último grande grupo responsável por determinar a grande percepção de um indivíduo são os motivos. Né? É interessante aqui utilizar como base o conceito da teoria das necessidades para entender em que estágio de necessidade o indivíduo encontra-se e assim entender o seu grau de percepção em relação aos fatos. Baseado na análise do comportamento humano, pode-se dividir em 4 grandes grupos os indivíduos de acordo com as suas características de comportamento. O primeiro grupo seria o catalisador, aquele indivíduo essencialmente criativo, que se motiva por reconhecimento à autoestima. É percebido como um empreendedor, é convincente, é vibrante pelos demais, porém é considerado superficial, vaidoso, muitas vezes pretensioso. Tem dificuldades com disciplina e com a moderação. Tem uma tendência sim a gostar de coisas exclusivas, porque essas coisas acabam diferenciando ele dos demais.
O segundo grupo de indivíduo está assim na base do... mas deixa eu falar uma coisa. No catalisador, todas as pessoas que são catalisadores e que exercem função de liderança, esse líder vai sempre buscar a todo momento envolver o funcionário em novas funções que exijam um alto poder de criatividade. E, ao mesmo tempo, dar constante feedback no que diz respeito à humildade e ao trabalho de equipe. Voltando agora, o segundo comportamento, né, que a gente poderia identificar como base de um comportamento de um indivíduo seria aquele indivíduo controlador, aquele que é focado basicamente em resultados efetivos, sendo motivado essencialmente pela realização. É percebido como dinâmico, como eficiente, como objetivo. Em compensação, ele é visto também como crítico, como dono da verdade, como mandão. Costuma ter dificuldade em ouvir os outros e espera a hora certa de executar algo. Como líder, ele gosta de desenvolver no colaborador a escuta ativa, mostrando a importância de ouvir, entender e praticar os conceitos alheios. Ele tem como objetivo estimular o foco em metas direcionados a um crescimento sólido. O terceiro como eu posso dizer, o terceiro tipo de indivíduo, né, que a gente encontra é o apoiador, aquele indivíduo com grande foco em relacionamento, né, onde o convívio harmônico é a sua grande forma de motivação. E ele é percebido como amável, como compreensível, como disponível. Contudo, ele é visto também como ineficiente, como fingido. Aquele que é bonzinho demais, tem grande dificuldade de dizer não e trabalhar com metas e objetivos. Como líder, ele busca desenvolver no colaborador um foco no resultado e é direcionado a conquistas. Ele sempre procura focar no aperfeiçoamento do nível de assertividade para eliminar o rótulo que passa a ser criado pelas pessoas. E, por fim, a gente tem aqui o indivíduo analítico, né, que é aquele indivíduo apagado, apagado a procedimentos e normas, onde o seu grande motivador é a segurança e a estabilidade. É percebido como disciplinado, como sério, como cuidadoso. Contudo, ele é visto também como confuso e como perfeccionista. Num processo de decisão, ele busca o máximo de informações possíveis para uma escolha certa. Tem grande dificuldade em tomar decisões rápidas ou que tenham algum tipo de risco. Como líder, essas pessoas tentam sempre promover o aprendizado inovador, contínuo, tentando mostrar ao colaborador como pensar fora da caixa, sempre valorizando a disciplina, como sendo a forma mais apropriada de se alcançar maiores ambições. É importante ressaltar que não existe modelo ideal ou perfeito para se formar uma equipe de trabalho. Cabe ao líder identificar o perfil de cada componente da sua equipe e, dentro da particularidade de cada um, buscar extrair os melhores resultados, sem que os mesmos percam a sua essência.